ministro das Comunicações, né, que inclusive é um sujeito aí que, se você botar o nome dele no Google, vai ver quantos casos, né, investigações, denúncias de corrupção tem. Mas enfim, olha o que o sujeito anunciou. Ele anunciou que ele queria regulamentar as empresas de e-commerce para melhorar a competitividade, a situação dos Correios. Ou seja, se tem os Correios, que todo brasileiro sabe que não funciona, né? Que esse sim é um dinossauro que serve para cabide de emprego, né? Não podemos esquecer que o escândalo do Mensalão começou com uma denúncia lá dos Correios, de uma propina, né? Daquele vídeo do cara colocando, acho que era na época, 3 mil reais no bolso. Mas enfim, os Correios, o governo Bolsonaro tentou privatizar, teve um lobby gigantesco para impedir isso, especialmente vindo do PT, da esquerda. E aí o ministro fala o seguinte: não, vamos atar as mãos das empresas privadas que desenvolveram soluções que são mais baratas, mais eficientes, que as pessoas gostam, para fazer a estatal, que é uma porcaria, né, ser competitiva. Então, é simplesmente um É, absurdo. é o igualitarismo da mediocridade, né? Assim, eu vou mediocrizar o meu concorrente, vou mediocrizar o meu concorrente, vou atar as mãos do meu concorrente, e aí, aí nós vamos ficar em igualdade de condições. É mais ou menos isso, né? O grande projeto da esquerda, a igualdade pela miséria, né? Você destrói tudo e daí fica todo mundo igual na pobreza, na ineficiência, na mediocridade, enquanto os donos do partido, os donos do poder estão muito bem, né? Tá lá a primeira dama com o sapatinho dela em Nova York, dando uma palestra para os idiotas lá, né, da ONU, um sapatinho de 8 mil reais. Então, a lógica da esquerda é essa: você destrói a economia, porque aí você tira até mesmo a capacidade das pessoas terem livre iniciativa, todo mundo fica dependendo do Estado, seja a necessidade direta, seja por repressão, e o pessoal do partido vai bem, né? E também na questão dos aplicativos é a mesma lógica, né? Questão é bom ressaltar, Leandro, que os aplicativos eles têm sido a tábua de salvação para muita gente no Brasil. São Uhum. milhões de pessoas que estão vivendo, estão sobrevivendo graças aos aplicativos. Né? Eu sei disso É, porque eu ando todo dia de Uber. Todo dia eu ando de Uber. Eu converso porque eu quero ouvir as histórias das pessoas. Como é que elas você chegaram lá? imagina assim, você imagina que você tem um problema, né? Qual é que é o problema? O problema é, as pessoas têm que ir do ponto A até o ponto B, né? Então você tem uma série de soluções. Aí vem o empreendedor, a iniciativa privada, alguém, e pensa: poxa, peraí, tem milhões de pessoas sem uma atividade, que tem um carro, tem tempo livre, tem uma carteira de motorista, e tem mais gente ainda que precisa ir do ponto A ao ponto B. Pô, por que eu não vou criar um aplicativo, todo mundo tem o celular, que conecta essas duas coisas e resolve o problema, né? E aí se gera Uber. Ah, mas Uber paga poucos motoristas. Bom, então cria um software que paga mais e vamos ver se ele fica de pé, né? Se a empresa consegue se manter e pagar mais. Isso já teria sido feito, porque quando você tem uma situação de livre mercado, o livre mercado vai buscar a melhor solução que chega ao equilíbrio melhor para todas as partes, né? E parte importante do ecossistema é o motorista. Então, por que que ninguém criou um aplicativo que pague mais motorista, que acabaria com o Uber, né? Talvez porque seja impossível. Mas aí o que acontece? Aí isso funciona. Milhões de pessoas passam a ter uma solução de ir para o ponto A para o ponto B com mais segurança, mais barato, né? Mais praticidade, mais conforto. É, Acho que a última vez que eu vi a estatística são 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200 mil, né, motoristas de aplicativo no Brasil. Então as pessoas têm uma renda, conseguem sobreviver, como você falou, né? Mas aí vem o governo e fala: peraí, o Uber está explorando, ou qualquer outro aplicativo, o Uber está explorando esses motoristas. Vamos regulamentar, vamos colocar direitos. O que acontece? Simples. Aquele serviço vai ficar mais caro, vão ter menos pessoas fazendo isso, especialmente aquelas pessoas que precisam mais, que são aquelas que estão dispostas a ganhar menos, vão ser retiradas do mercado, porque é isso que a regulamentação faz usualmente. Né? Todo mundo fala: o salário mínimo, para ter dignidade. Não, você está tirando dignidade, porque se você bota um salário mínimo, quer dizer que as pessoas que estão dispostas a trabalhar por menos do que isso estão fora do mercado. Né? Então você está tirando a dignidade das pessoas que não tem como oferecer a sua mão de obra, porque há uma legislação estatal que impede que elas façam isso. E daí elas vão para a miséria, elas têm que depender de Bolsa Família, outras coisas.
Então, sempre que o Estado regulamenta, por incrível que pareça, ele dificulta a vida dos mais pobres, ele aumenta o custo e a ineficiência de tudo, e, pasmem, você, dependendo da forma que você regulamenta, você beneficia essas empresas. Porque a partir do momento que você regulamenta, apenas as empresas que são mais poderosas, têm mais recursos, conseguem fazer frente à regulamentação. Então muita gente fala, não, Uber vai embora do Brasil. Não, Uber não vai embora do Brasil. E possivelmente até o Uber está gostando dessa regulamentação. Por quê? Porque diminui a concorrência. Porque vão Vai ser impedir o menos surgimento pessoas. de outras empresas, né, que concorram, né? Exatamente, né? Então você pode ver que o Uber não falou nada contra essa última onda aí de regulamentação e até o ministro apresentou o projeto como um projeto feito em 3 mãos, né? Os motoristas, a empresa e o governo. Por que o Uber não está vocalmente se colocando contra? Porque é bom para o Uber, é bom para as empresas que já estão posicionadas no mercado, porque não vai ter concorrentes entrando para Agora, ameaçar a posição dessas empresas. agora é muito ruim pro motorista do Uber, né? Muito ruim pro O trabalhador, que o né? motorista ganha? O motorista não ganha absolutamente nada, porque a proposta é você limita o tempo máximo de trabalho do cara, então não tem mais aquelas. Eu quero fazer um dinheiro a mais, vou trabalhar mais hoje. Não, não pode. Você cria um imposto, né? Porque você vai ter que contribuir para o INSS, a empresa contribui uma parte, o motorista vai contribuir outra parte, isso é imposto, basicamente. Você cria um segundo imposto, que é o imposto sindical, porque a proposta prevê que é preciso criar um sindicato, né? Ou seja, os motoristas vão sustentar um monte de peleio de sindicato com base no seu trabalho, né? Os sindicalistas, como sempre, vão explorar o trabalhador. Qual é que eu ganho? Nenhum, basicamente. Nenhum. Porque o motorista vai ter que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, o usuário vai ter que pagar mais, porque tudo isso tem um custo, e obviamente que isso vai ser repassado para o consumidor, né? A Janja disse no passado, não é imposto para a empresa, não é imposto para as pessoas, é imposto para a empresa. Como se a empresa não fosse repassar esse imposto, né, esse aumento de custo. E quem fica mais feliz nessa história toda é o Estado. O Estado vai ter mais imposto e sindicalista, que é ligado à esquerda, vai sobreviver às custas do trabalho dos motoristas. É É isso. uma